E aí, nono ano, firmeza na paçoca? Tudo bem com vocês? Gostaram do meu visual? Hoje eu estou de havaiano. O senhor vai tirar umas férias, vai viajar. Só se for aqui dentro do quarto. Brincadeiras à parte, tá? Continuando a nossa matéria de história, nós estávamos falando que naquele momento que o governo se tornou constitucional, né, quando Getúlio Vargas então cria a Constituição tão almejada por todos para que fosse legalizado esse governo, né, vai surgir movimentos que não eram muito a favor a ele, tá? Vai ser a Ação Integralista Brasileira, a AIB, ou AIB, e a Aliança Renovadora Nacional, a ANL. Então aqui nós temos alguns insígnias que eles usavam, né? Essa letra invertida, a letra E, acho que é o alfabeto grego, não tenho agora de memória, e Luiz Carlos Prestes à frente da Insurreição Armada do Rio, ou no Rio, tá? Em março de 36, Luiz Carlos Prestes foi o preso e Olga Benário, companheira de Prestes, foi entregue. Então, continuando aqui, Luiz Carlos Prestes foi preso, né, e sua esposa também foi presa, Olga, e ela foi, como ela era judia, foi deportada para a Alemanha para os nazistas, tá? Ela estava grávida e ela foi para um campo de extermínio, ela foi morta num campo de extermínio, tá? Então, assim, o Brasil também tem suas partes mais sombrias, né, nessa história toda. Enfim, ele é inimigo do governo, considerado inimigo, então ele tratou de uma forma de eliminar o problema. Em 1932 foi criada então aquela primeira que eu falei, né, a Ação Integralista Brasileira, que se expandiu para o Brasil inteiro, muito rápido, tá? Plínio Salgado, líder integralista, nutriu uma grande admiração pelo fascismo da Itália, de Benito Mussolini, aquele que era muito falador, falava pelas mãos, falava pela boca, falava pelos cotovelos. Os integralistas defendiam um Estado autoritário de extrema direita, combatiam o liberalismo e o socialismo. Então, socialismo aqui, nix faz tem, nem pensar. E instituíram aos seus integrantes o uso de uma camiseta verde, não era palmeirense, camiseta verde, com a insígnia aquela ali em cima, que nós estamos vendo no quadro, ó, que está sendo simbolizado. Então, isso aí eles usavam na camisa, e a palavra de ordem deles era Anauê. Anauê. Tá? Então, era uma forma deles se expressar. Em 1934, 2 anos depois, foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, tá? A ANL, cuja crescimento nos primeiros meses foi expressivo. Em julho de 1934 já contava com cerca de 400 mil membros. O presidente de honra era Luiz Carlos Prestes. Esse aqui que foi preso e sua esposa foi deportada. Para Vargas, as organizações dos grupos de esquerda representavam uma ameaça em seu governo capitalista. Capitalista liberal. Liberdade de economia, crescimento, aquela questão toda sem interferência do Estado na economia. Buscando acabar com a oposição, declarou a ilegalidade da ANL, proibindo seu funcionamento. A ANL não podia existir. Membros radicais do partido iniciaram uma rebelião armada contra o governo de Vargas, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Em poucas horas ela foi reprimida pelo governo e seus principais representantes foram presos. Aqui está o momento que prenderam então Carlos Prestes, tá? Então ela foi desativada. A respeito da Ação Integralista Brasileira, a AIB, e da Aliança Nacional Libertadora, analise a afirmação a seguir e marque V para a verdadeira. Então aqui está trazendo já a sequência. A expressão AIB continha com seu programa político muitas semelhanças com o fascismo italiano de extrema direita. Sim. A ANL, de linha socialista, era aliada de Getúlio Vargas. Não, era inimigo. Então, falso. A AIB tinha programa político mais voltado para o interesse de Vargas, principalmente para o de respeito aos anticomunistas. Sim, tá? Lembrando, isso aqui é do lado do Vargas e essa aqui é do lado oposto a Vargas. Oposição, situação.
A Intentona Comunista foi um movimento promovido por 35 pelos integrantes da ANL, com o objetivo de depor Vargas. Sim, verdadeiro. Plínio Salgado e Luiz Carlos Prestes, apesar de integrarem movimentos diferentes, desejavam a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Sim, ambos queriam manter o Getúlio Vargas no poder, mas eles eram contrários à questão do socialismo, enfim, dessa questão toda aí. Ok? Bom, a Intentona Comunista, no entanto, acabou beneficiando Getúlio Vargas, pois deu a ele pretexto para decretar um estado de sítio. O que é estado de sítio? Vocês já ouviram falar esse negócio aí? É uma situação de exceção em que o chefe de Estado suspende os poderes legislativo e judiciário. Por exemplo, se agora o presidente da República agora falasse vai estar estado de sítio no Brasil, o Congresso não funciona mais e o poder judiciário lá não vai funcionar mais. Complicado, né? De que forma que o poder executivo concentra todos os poderes em suas mãos. E vai ser uma ditadura praticamente. Mas pode ser por um período determinado, por um período curto, por um período pode ser se estendido. Tem vários motivos para isso acontecer. Não é o caso do nosso país. Em 1937 deveriam ser realizadas eleições para a presidência. Lembra? Getúlio Vargas está no governo desde 1930. Já tinha se passado um bom período. As pessoas já queriam trocar ele, mas ele estava lá, firme, tranquilo, forte. Bom, então veio ao público e anunciou a descoberta de um plano que desejava implantar no país o socialismo aos modos que foi feito na Rússia. Quem ficou alvoroçado naquele momento do Brasil? O pobre? Pelo contrário, né, pessoas? Os mais ricos, as pessoas mais abastadas, essas ficaram sem sono, provavelmente perderam noites de sono. Imagina, né? Tudo aquilo que eu construí, capitalismo que eu fiz, tudo agora vai ser distribuído entre todos. Isso se passava na cabeça dessas pessoas. Então, isso de plano, de maneira alguma, isso pode acontecer no nosso país. E é claro que o Getúlio Vargas também governava para essas pessoas ricas. O denominado Plano Cohen, segundo Vargas, os seus apoiadores eram uma ameaça à segurança nacional, que possibilitou o cancelamento das eleições e o fechamento do Congresso. Provavelmente isso aqui talvez não existiu nunca. Ele queria um pretexto para fazer com que essas eleições não acontecessem. Ele queria se manter no poder por um período que ele ficasse e achasse, tô cansado agora, quero ir para casa, não quero mais ficar aqui, tá? Então assim, isso talvez nunca existiu, foi só às vezes foi uma inventação de Vargas para que isso pudesse a população ter o apoio dela em relação a exterminar com essas pessoas no país. Aparentemente o plano era uma fantasia a ser publicada em um boletim da AIB. Fake news já existia naquela época, meus amigos, e até hoje está muito mais aperfeiçoado do que era naquela época, tá bom? Mostrando como seria uma insurreição comunista e como reagiriam os integralistas diante dela. A insurreição provocaria massacres, saques e depredações, desrespeito aos lares, incêndios de igrejas, etc. Colocaram o caos. Tá? O fato é que de obra de ficção, o documento foi transformado em uma realidade, passando das mãos de integralistas à cúpula do exército. A 30 de setembro era transmitido em programa oficial pela rádio e publicado em parte nos jornais. Os efeitos da divulgação do Plano Cohen foram imediatos. Por maioria de votos, o Congresso aprovou às pressas o estado de guerra e a suspensão das garantias constitucionais por 90 dias. Vargas anunciou uma nova fase política e a entrada em vigor de uma carta constitucional elaborada por Francisco Campos. Era o início da ditadura do Estado Novo. Estava entrando o Estado Novo no nosso país agora. Benito Carneiro começou a fazer algumas caricaturas, né? Cartunista, o cara era bem humorista e tal, então ele fez alguns momentos da história de Getúlio Vargas no início e até quase que o final do seu processo. 1930, entra no governo feliz, sorridente, muito eufórico, né? 31,
já dá um sorriso meio que um sorriso colgate, ele não está muito feliz não. 32, decepcionado com a Revolução de São Paulo lá, enfim. 33 deu uma animada porque venceu. Aí já começa a ficar preocupado de novo. E aqui um pouco menos, e aqui mais chateado, aqui extremamente furioso, né? Bom, a oposição é lógico que ia cair matando em cima dessa questão toda de Vargas estar no poder, nunca legitimamente, foi sempre uma coisa assim de desconfiança para quem estava fora do governo. Bom, explique em linhas gerais a mensagem da caricatura em relação aos anos de 30, 32 e 34. 30, 32 e 34. 30, Getúlio aparece feliz porque ele assume o governo, realização da sua Revolução de 30. Tá? 32, ele é retratado de maneira contrariada, em referência à Revolução de São Paulo, constitucionalista. Depois disso, ele passou a ter um governo constitucional e uma nova carta. Em 34, Getúlio Vargas foi eleito pelo voto indireto para presidente. Então aí ele aparece um pouquinho mais feliz em 34, porque estava meio confuso, estava meio com medo, né? Aqui estava triste, porque ele queria ter São Paulo como seu aliado, mas São Paulo não estava gostando do seu sistema de governo, porque julgava que ele não ia favorecer os cafeicultores. E é lógico, não pode favorecer uma classe só, tem que ser todos. Tá? Então assim, aqui ele aparece um pouco descontente. E aqui sim, aqui ele aparece feliz porque fizeram uma Constituição nova, então eu estou legalmente governando agora. Então ele se aparece, ele é retratado com um semblante mais alegre. Tá? Em 2 de dezembro de 37, Getúlio Vargas decretou a dissolução de todos os partidos políticos. Coitado dos partidos políticos no Brasil. Eles brincam com os partidos, né? Faz, não existe, depois não existe mais, depois, pode ser legal, depois de 64 vai todo mundo ser extinto, aí depois volta e agora tem uma carrada de partido que a gente nem sabe, falta dedo para contar de tanto partido que nós temos no Brasil. E lembrando que cada partido tem uma parcelinha daquele fundo partidário que foi cogitado há tempos atrás de ser aumentado, porque coitadinho deles não tem dinheiro para fazer campanha, né? Você, trabalhador, suado, cansado, exausto, depositando todo mês os seus impostos e pagando, é para sustentar essa classe de vagabundo que fica lá em cima, fazendo o que bem entende com as leis e dizendo que não tem dinheiro suficiente para fazer as suas campanhas. Nossa, né? Então, assim, no Brasil, política virou um negócio. E essa é a verdade. Tá bom? A Constituição de 34 não combinava com o governo ditatorial implantado por Vargas. Olha o que ele fala aqui no começo. Bom, destituiu todos os seus... eu tinha pulado, perdão. Destituiu todos os partidos, né? Iniciou-se assim, sob uma forma de ditadura, uma nova fase no governo chamado Estado Novo. O Estado Novo é de 37 a 45, é a última fase do governo de Vargas. Bom, mas ficou um bom tempo, né, gente? 15 anos governando nosso país. Tá? Dá para fazer muita coisa se fosse uma pessoa que tivesse também boas vontades de trabalhar, enfim, talvez até tinha, mas sempre é assim. Quando você tem boas vontades, existe uma oposição ferrenha em cima, querendo sempre prejudicar, atrapalhar, querendo jogar água no chope ali para melar com a história. Então assim sempre vai ser na história. A oposição governa, a esquerda vai criticar. A esquerda governa, a oposição, a direita vai criticar. Então nunca vai estar feliz, nunca vai ter contento. No Brasil, pelo menos assim, vai demorar muitas gerações para que nós tenhamos um governo sem muita interferência e as pessoas aceitar como que é e da próxima eleição troca, enfim. É assim que acontece. O Estado Novo começou oficialmente no dia 10 de novembro de 37. Até então, o governo de Vargas mostrava alguns sinais que a sua predileção pelas ideias autoritárias e autocomunistas, elas foram adotadas de maneira inconfundível no Estado Novo. Essa fase do governo varguista assumiu clara inspiração nos governos fascistas. Eu gostaria que vocês, no livro de vocês, por gentileza, marque essa parte aqui, é importante, vai até o ponto aqui, tá? Até opositores, tá? Porque assim, essa fase do governo varguista assumiu clara inspiração dos governos fascistas e nazistas da Europa. Cara,
E a guerra explode em 1939 e Vargas está governando esse processo todo. E aí, vocês lembram, nós vamos estudar, o Brasil tem sua participação na Segunda Guerra Mundial, assim como também teve na Primeira Guerra Mundial. E aí, imagina a contraditório que seria o processo. Você, aqui no Brasil, com um governo tendencioso a esses sistemas aqui fascistas e nazistas, e você envia tropas para lutar contra esse sistema lá na Europa. Não encaixa, não entra na cabeça das pessoas naquele momento, tá? Poxa, o Brasil teria que estar lutando então do lado dos italianos, do lado dos alemães, se fosse o caso que mas tinha um vizinho bem perto de nós aqui que estava quase que cutucando no Brasil, se ele tentasse reagir de certa forma. Então, os Estados Unidos da América também pressionava o Brasil para que ele participasse do lado dos aliados, do lado das pessoas lá da França, da Itália, da Inglaterra. E o Brasil também tinha certos negócios com os americanos, enfim, cedeu parte do Nordeste lá para os caras usar como base de trampolim, né? Os navios vinham até ali, reabasteciam e arrumavam todos os seus processos e depois ia para a Europa para combater. A Constituição de 34 não combinava com o governo ditatorial implantado por Vargas. Foi então necessário elaborar uma nova Carta Constitucional. Oh, meu Deus do céu! Estão contando quanto já deu? Vamos contar pela primeira. Quando que foi? Dom Pedro I, 1824, a primeira Constituição. Aí depois 1889, depois 1930, depois 1932, e depois 1900 e agora 37. E vai fazer mais. Vai faltar dedo quase para nossas constituições. Então, assim, o Brasil, na época, cada um ou criava uma constituição aos modos que era interesse de cada governo. Infelizmente era assim. Tá? Então, como não combinava com aquele sistema todo lutado pelo mundo inteiro contra o fascista e contra os nazistas, pera lá, vamos fazer uma constituição mais elaborada aos modos nossos, né? E ela concentrava-se mais poderes na figura do presidente. A Constituição de 36 foi outorgada, ou seja, elaborada sem representantes da população. Quando a palavra vem outorgada, é que a população nem sequer sabia o que estava acontecendo. E nós temos que lembrar que naquele momento do Brasil, quanta gente ignorante no nosso país. Ignorante no sentido de não conhecer as coisas, né? Quando você não tem, eu, por exemplo, sou professor ignorante em física, em química, em biologia, mal alguma coisinha, professor, sabe? Então eu sou ignorante nesse conhecimento. As pessoas eram ignorantes em conhecer as leis, e muito ainda é hoje. Tá? Uma parcela bem pequena da população é mais filtrada, recebe tanta mensagem dia após dia, né? Isso é fake, isso não procede, isso não pode. E tem gente que não sabe de nada e vai triplicando e vai passando para os outros, vai passar apatia no grupo, não sei o que, e vai indo, vai voando as mensagens. Então, assim, ainda nós precisamos de uma população que estude mais, que se dedique mais aos estudos, que entenda mais a lei, que saiba mais as leis, porque a gente é enganado todo santo dia por esses políticos que são já craques, né, que vem de berço essa história toda de ser político, né, virou negócio, como o professor tinha falado recém antes, ok? E ela foi feita aos moldes de uma constituição lá da Polônia, e ela ficou chamada de polaca. Não era uma polaca linda e maravilhosa, não. Polaca em homenagem à Constituição polonesa. Tá? Essa nova Constituição previa punições. Vamos punir. Quem falar ruim, vamos punir. Aí o soldado lá chegava lá, né? Tá falando mal do governo, meu filho. Nós vamos entrar com uma ação contra o senhor. Punir com pena de morte. Então, no Brasil, meus amiguinhos, teve pena de morte já sim. Tá? Para quem cometesse crime contra a ordem pública. Ou seja, quem se manifestasse contrário às medidas do governo centralizava o poder político na figura do Vargas e diminuía o poder dos governos nos estados. Então, hoje começa a falar mal do governo, alguém vinha aqui me prendia e falava, tu tá preso porque tu criticou o governo e a tua condenação é pena de morte. Não dá, né? Então hoje nós temos uma questão muito bacana que é a democracia. Você pode falar, claro, desde que você seja responsável pelos teus atos, né? Você pode falar mal de alguém desde que você possa provar também. Enfim,
Pena de morte foi instituída. Aí você coloca mais medo nas pessoas para elas se retrair. Mas eu não vou falar mal do governo, não. Ih, vai que. Tá sabendo? Eles vão matar quem fala mal do governo. Fica esperto. O novo texto constitucional criou o regime de sindicato único, segundo o qual poderia existir apenas um sindicato de classe por região. E esse deveria ser reconhecido pelo governo. Se não fosse reconhecido, podia ser extinto. Não adiantava. Tá? Muito bem. Agentes de governo interviam na direção desses sindicatos a fim de evitar... Cara, os caras não tinham liberdade nem para sequer se reunir. Se estavam reunindo, tinham que mostrar tudo o que estava acontecendo. É que o governo estava desconfiado de todo mundo. Então, para se garantir de certas formas, ele foi fazendo o cerco em cima dessas pessoas. Ele pode ter sindicato. Tudo bem. Só que vai ter um intervencionista lá dentro para saber o que vocês estão falando. Vai que vocês estão falando mal do governo. Assim, os sindicatos deixaram de ser organizações a favor dos trabalhadores para se tornarem ferramentas do governo no controle da categoria profissional. Que porcaria. Quem viveu naquela época, né? Deve ter pensado, que merda é essa, né? Para garantir o cumprimento das novas regras, foi criado então o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Ele era responsável para fiscalizar as atividades da imprensa, falada e escrita, com o objetivo de censurar críticas ao seu governo. Então, qualquer um que... vou publicar um jornal. Não, antes tem que passar pelo DIP. É como se fosse na época da ditadura do Brasil. Nada era ao vivo, tudo era gravado antes, tudo era editado antes, para que não fosse ofensa nenhuma para o governo dos militares. Outra função era fazer propaganda do seu governo, a fim de criar uma imagem positiva de si mesmo perante a população. Então, todos os jornais estavam inclinados a fazer coisas boas e falar bem do governo e falar bem... Cara, então por isso que muita gente às vezes, meu avô falava que no tempo de Vargas, ou meu bisavô falava que no tempo de Vargas era muito bom viver naquela época. Ou muita gente falava assim, no tempo da ditadura era muito bom viver, não tinha bagunça, não tinha nada. Cara, quem estava lá no caixa-prego do fundo, lá não sabia de nada que está acontecendo. A única ferramenta que ele tinha para escutar era o rádio. E quem manipulava o rádio? O governo. Ninguém ia falar mal do governo, todo mundo estava falando bom. Então, para quem ouvia lá no findão, no caixa-prego lá, o governo está bem, não tem nenhum problema. Nunca falaram mal do governo, sempre mostrando coisas boas, nunca teve nenhum caso crítico. Agora, quem vivia na cidade maior, vivia o dia a dia, sabia que as coisas eram mais complexas. Hoje, com todas essas ferramentas que nós temos, ainda existem essas fake news. Então imagina aquela época. Tá? Um dos aspectos culturais mais importantes da época, em 1930, foi a disseminação dos aparelhos de rádio. Então, aquilo que o professor falou. Então, ele transmitia tudo pelo rádio. Então, aqui está fazendo uma transmissão ao vivo. As emissoras de rádio do Brasil inteiro, não lembra? Todo mundo fica fula da vida quando chega às 7 horas da noite. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Rádio Brás. Rádio Brás foi também uma rádio do governo criado por Getúlio Vargas, isso mais à frente, depois quando ele volta ao governo, lá em 1950. Tá? Era uma ferramenta extraordinária. O rádio se propagava como uma coisa muito bacana, porque era mais acessível do que uma televisão, até porque nem tinha como sistema de televisão naquela época. Ok? Bom, um dos aspectos mais culturais era o rádio. Tratava-se de uma forma cada vez mais popular e as pessoas buscarem informações e entretenimento. Escutar os caipiras cantando, escutar o funk do Rio de Janeiro, né? Soca, 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 soca. Como diz o Gaudense, você vai lá com que suco. Tanto que as décadas seguintes, de 1940 e 50, foram uma época de ouro desse meio de comunicação, consagrado nomes de diferentes artistas, cantores, as radionovelas, perdão. Então, assim, o rádio, quase todas as casas, ou maioria, tinha acesso a uma ferramenta dessa. Tá? Hoje é uma coisa ainda que é usada, e não sei se talvez com o passar do tempo nós vamos deixar de acabar usando o rádio, mas enfim, ainda é uma função muito apreciada e acessível a todo mundo, né? Você tem um aparelhinho lá, você baixa um aplicativo, o professor tem um aqui, chamado Radiosnet. Eu escuto rádio do mundo inteiro no meu aparelho, tá? E aí isso é bacana, porque é uma ferramenta disponível para todo mundo. Só que na época
nem todos podiam ter um rádio. Ok? É como se hoje eu comprasse uma televisão de 90 polegadas. Nem todo mundo pode comprar uma 90 polegadas. Tá? Então, é acessível, né? Muito bem. E aí essa parte a gente vai paralisar por aqui, vai continuar a falar então do governo na questão do Vargas, a questão do rádio, e depois a gente já vai para os finalmente aqui, tá? Ok? Eu peço a gratidão de todos, muito obrigado pela participação. E quem tiver dúvida, por favor, acesse o professor aí, chame pelo Zap e até a próxima. Buenas!